Olá, alunos! Olá, professores! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou a professora Cristiane Marques e agora nós vamos ver qual é o objeto de conhecimento dessa nossa aula. Essa é a aula de número 25 e objeto de conhecimento: elaboração de diferentes teorias, investigação científica, leitura de contexto, pesquisa, elaboração de modelos de análise, tratamento e análise de dados e conclusões. E o detalhamento: investigação científica, divulgação e comunicação, pesquisa em química e o pesquisador. Então, agora vamos para a nossa aula. Bom, vamos começar essa nossa aula aqui, né, com o porquê. Porque, na verdade, a ciência, a pesquisa, ela nasce sempre de um porquê, né? Qualquer coisa que você quer tirar uma dúvida, você se questiona, por que isso, por que aquilo, né? Por que o gelo derrete a 0 graus Celsius, por que a água começa a ebulir a 100 graus Celsius? Né? Será que é a mesma coisa ao nível do mar? Será que é a mesma coisa quando está numa montanha? Então, tudo surge de um porquê. Então, a pesquisa, a ciência, ela surge de um porquê. Desde da antiguidade até hoje, a gente está sempre com a curiosidade de se perguntar o porquê das coisas, sempre querendo, desde criança, né? As crianças começam a falar por que isso, por que aquilo, já é natural, da curiosidade humana, né? Então, a partir de vários porquês que surgiram aí várias ciências, surgiram várias pesquisas, surgiram vários produtos para chegar aqui à nossa modernidade. Então, tudo isso que nós vamos estudar aqui é a partir do conceito de ciência. Então, vamos ver o que é ciência, né? Ciência, trouxe aqui uma etimologia para vocês, é o substantivo feminino: conhecimento atento e aprofundado de algo, corpo de conhecimentos sistematizados, adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos, e formulados metódica e racionalmente. Então, o que é a ciência, né? O que é a ciência? A ciência é um conjunto, né? Na verdade, até hoje em dia ainda não tem uma definição em si. Eu trouxe aqui para vocês o que significa, né, através do dicionário, mas em si, o que é ciência, né, ter uma definição: ciência é isso e isso. É uma maneira de se estudar determinada coisa. Então, a partir dessa pergunta, né, desse questionamento que a ciência, surgem várias palavras, né? Razão, explicação, método científico. Quando a gente começa a pensar, perguntar para você o que é ciência, você me responder com uma palavra, surgem várias palavras. Ciência é pesquisa, ciência é o cientista, ciência é o laboratório, ciência é observação. Então, um conjunto, né, sistemático de várias coisas para a gente chegar a uma possível resposta a partir inicialmente do porquê. Então, assim, o que se tentou definir o que é ciência, eu trouxe também aqui para vocês. Observem aqui o conceito, né, de ciência. O que é a ciência? É uma maneira que a humanidade encontrou para entender o mundo. O que diferencia a ciência, ou o que faz dela uma maneira diferente de ver o mundo, e é a aplicação de uma série de passos que chamamos de método científico, né? Então, ou seja, não é um conceito bem de ciência, é o estudo de tal coisa. Não, é uma maneira que a humanidade encontrou para tentar entender o mundo. Então, a partir disso, né, dessa tentativa de explicação, ela não é de hoje, é desde quando surgiu, né, qual seria a sua origem, né, mais ou menos do que é a ciência. A origem dela, da palavra ciência, surgiu aqui na Grécia Antiga. Por quê? Porque na época os filósofos, eles começaram a observar a natureza. Aí começaram a se perguntar o que existe lá fora, né? O que há lá fora, né? A partir de um outro questionamento que eles fizeram: do que é feito o mundo?
né? Do que são feitas as substâncias, do que é feito a terra, do que é feito o sol. Começaram a se questionar, né? Qual é o segredo da vida? Então, assim foram surgindo os questionamentos da ciência, a partir desses filósofos, de começar a observar a natureza, né? Começar a se questionar, começar a querer saber como que, por exemplo, chegamos até aqui, né? De onde viemos, para onde vamos. Então, isso tudo parte da curiosidade humana. Então, as origens da ciência, na verdade, surgiu, né, na Grécia Antiga, com esses filósofos, né, com esses pensadores pré-socráticos, que eles foram chamados, na época, de filósofos da natureza, ou também de pré-cientistas. Por quê? Porque, nesse período, a sociedade ocidental ela ousou, pela primeira vez, abandonar aquele pensamento de mitos e dogmas, né? De achar que existia, por exemplo, os alquimistas, que existia pedra filosofal, que existia o elixir da longa vida. Então, foi a partir daí, desses pensadores, ou seja, esses pré-cientistas, que eles começaram a abandonar essa ideia, né, dessa forma de pensar, baseada em mitos e dogmas, para quê? Para estabelecer uma forma de pensar mais naturalista, ou seja, baseada no ceticismo. O que seria esse ceticismo? Seria ter que comprovar. Não, eu só acredito vendo, vamos comprovar. Será que é isso mesmo? Surgiu a partir daí. E, na época de Sócrates, né, que foi esse filósofo, e todos eles da época, que os seus contemporâneos, esse pensamento científico começou a ser consolidado. Por quê? Principalmente pela difusão do conceito de prova científica, né, que hoje em dia a gente chama de evidência científica, ou método científico, ou fato científico. Então, foi a partir daí, atrelado sempre à observação da repetição de um fenômeno. Aí eles começaram a observar, por exemplo, o dia, começaram a observar a noite, começaram a observar as estrelas, as luas. Aí começaram a surgir várias teorias, para muitos a gente ainda usa até hoje, né? Embora, na verdade, não se encontre na Grécia Antiga a definição realmente da ciência como nos moldes de hoje, né? Nesses moldes nos moldes modernos. É nessa época aí que foi que foi feito o primeiro passo para se alcançar aí a ciência, o método científico. Tanto as religiões como a ciência, todos tentam descrever, ou tentavam descrever, ainda tentam, né, a natureza, observando tudo, né, observando o ar, observando a terra, observando os dias, a noite, enfim, ou seja, o método científico, né, o que é? Ele existe para auxiliar a construção do conhecimento científico. Né? Então, esse método científico é uma sistemática de situações que a gente usa para construir o conhecimento científico, que ele se desenvolve, na verdade, a partir do surgimento de vários questionamentos, de vários problemas para tentar ser solucionado, de vários problemas para eles tentarem resolver. Né? Então, mais para que o problema ou uma pergunta seja resolvida, existe um conjunto de etapas, existe aí um conjunto de ações que elas devem ser seguidas, que é o que nós chamamos de método científico, né? De método científico. E a aplicação desse método científico, desse método sistemático, essa aplicação ela garante que se façam testes, que esses testes sejam repetidos por vários pesquisadores, tanto pesquisadores em qualquer parte do mundo, né? Surge um questionamento, aí tem um pesquisador num local, num país, aí ele começa a seguir um método, aí tem um outro pesquisador em outro país, segue essa mesma sistemática para eles tentarem chegar em algum resultado. Então, é uma sistemática que se deve seguir para que sejam feitas, né, chega-se a um determinado resultado, mas sempre seguindo essas etapas. Né? Então, quais são as etapas do método científico? São observação, primeira coisa que se faz, né, observação, questionamento, aí começa a se formular a hipótese, aí depois que se formula a hipótese, vão começar a realizar o experimento. Depois que se realiza esse experimento, vai verificar se a hipótese estava correta, ou seja, se ela está aceita, ou se ela não estava correta, que, como os cientistas falam, ela pode ser refutada. Então, até chegar a uma conclusão. Ou seja, vamos ver aqui esse conjunto, né, essa sistemática do que é o método científico. Vou mostrar para vocês cada etapa. Observem aqui.
Então, a primeira coisa é a observação. O que é observação? O que a gente faz na observação? Ela envolve a coleta de informações qualitativas ou quantitativas sobre um fenômeno. O que o pesquisador deve fazer? Ele deve olhar para o que precisa ser respondido e, assim, buscar mais informações sobre aquela determinada situação que ele está observando. Depois que o pesquisador faz essa observação, né, observa aquilo ali, aí ele vai começar a fazer o questionamento. Então, essa é uma etapa aqui do método científico. O que é o questionamento, né? São construídas nessa etapa perguntas que podem ajudar a explicar o fenômeno, né, a resolver a questão em estudo ou encontrar possíveis razões que ocasionaram aquela situação problema. Alguns exemplos de questionamento são aqui: por que esse fenômeno ocorre? Né? Um questionamento. Quais os fatores que podem influenciá-lo? Como é possível descrevê-lo? Então, a partir daí, os cientistas começam, né, faz esse questionamento. Depois desse questionamento, o que ele faz? Ele faz a formulação das hipóteses. E o que é a formulação das hipóteses? Né? Formulação de hipóteses. Nessa etapa, são elaboradas possíveis respostas ou soluções aos questionamentos propostos na etapa anterior, né? Então, as hipóteses, elas são consideradas válidas até que algum teste ou outro indício seja suficiente para invalidá-lo. Então, quando o cientista faz essa hipótese e ele consegue comprovar essa hipótese, ela é válida até que vem outro cientista e consiga invalidar essa hipótese. Depois da formulação da hipótese, vai ser a etapa da experimentação. O sistema em estudo ele é avaliado sob diferentes condições. Também aqui são verificadas as condições para que um determinado experimento possa ser reproduzido. Então, é nessa fase aqui que as hipóteses formuladas elas são testadas. É aqui na fase da experimentação. Depois da experimentação, vem a conclusão, o qual é aqui o conceito da conclusão. Todos os dados obtidos e as hipóteses testadas, eles são agrupados para que se construa uma explicação. Então, fez a hipótese, fez a experimentação, e aqui nessa conclusão vai se construir uma explicação para aquela hipótese que foi experimentada, né? Aí surge um princípio, aí surge uma teoria, daí que surge uma lei que seja útil para contribuir como um conhecimento científico. E depois disso tudo, vem a análise da hipótese que foi feita ali após o questionamento, né? Fez uma pergunta, será, por exemplo, você tem uma plantinha, será que uma plantinha, será que a plantinha ela cresce só com a luz do sol? Será que ela vai crescer se eu colocar na sombra? Esse é um questionamento. Não, eu acho que a luz, que a plantinha ela só vai crescer se estiver no sol. Se colocar na sombra, ela vai morrer. Aí você vai pegar 2 plantinhas e vai começar a fazer experimentos, observações para comprovar a sua hipótese. Se a plantinha que estava na sombra morreu, você comprovou a hipótese que realmente precisa ali do sol para poder sobreviver. Esse é um método científico, é uma observação, que a gente pode fazer em casa também. Então, a última etapa, a análise das hipóteses. E consiste aí, envolve o julgamento das hipóteses, podendo essas serem rejeitadas, mantidas ou até mesmo modificadas. Para a hipótese ser aceita como verdadeira, os resultados obtidos eles devem coincidir com o resultado esperado, de acordo com a hipótese proposta. Então, esses daqui são os passos para o método científico, né? Assim que é o método científico que a gente pode, a partir de uma observação de casa, a partir de um questionamento que a gente faz em casa. Então, quando você faz um questionamento e tenta comprovar, pensa, faz uma hipótese, comprova aquilo ali, você está aplicando a sistemática do método científico. Vamos ver um exemplo que foi muito importante aqui para o método científico. Desse exemplo foi muito importante para a nossa vida. Observe esse exemplo. Um exemplo de método científico foi a descoberta da penicilina. O cientista Alexander Fleming, ele estudava colônias de bactérias, as bactérias Staphylococcus aureus.
nessa imagem que nós temos aí. Só que, em determinada ocasião, ele verificou que algumas amostras que ele já tinha abandonado, elas estavam recobertas por uma espécie de mofo, que esse mofo foi causado pela presença de fungos, ocasionando a morte das bactérias. Então, ele já tinha abandonado aí, ele observou que tinha esse mofo, e esse mofo ele cobriu e ocasionou a morte das bactérias. E aí, mais tarde, partindo dessa observação, outros 2 cientistas, eles formularam questionamentos e hipóteses e, em seguida, eles testaram em experimentos científicos. Então, nesses testes, o que eles fizeram? Eles isolaram, eles estudaram o fungo e aí eles testaram em ferimentos em soldados na Segunda Guerra Mundial. Eles comprovaram aí que realmente esse fungo ele conseguia matar essas bactérias e hoje em dia essa substância que eles encontraram é a penicilina, é um dos antibióticos mais importantes da medicina. Ou seja, surgiu a partir de uma observação e eles aplicaram toda a sistemática do método científico. E aí, eu trago para vocês aqui imagens, né, de como o método científico, de como a ciência é importante para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Então, quando a ciência ela aplica pela técnica o conhecimento adquirido, resulta numa série de avanços para a sociedade, né? Projetando-se sempre novos modos de produção, alterando-se os rumos do desenvolvimento mesmo da sociedade. Grandes avanços proporcionados pela ciência, por exemplo, ao longo de décadas, elas foram o tear mecânico, ou seja, as máquinas a vapor, a locomotiva, os medicamentos, as vacinas, os avanços tecnológicos e muitos outros que a gente observa hoje em dia, né? Olha, todo mundo hoje em dia tem o celular na mão, todo mundo se comunica. Antigamente era só mensagem de texto, hoje em dia a gente já consegue se comunicar com outra pessoa do outro lado do mundo através de chamada de vídeo, né? Então, com o passar dos anos, foi sendo todo desenvolvido aí o formalismo científico, né? Sempre um aperfeiçoando o outro. E aí esses conhecimentos, eles passam, nesse caso, a serem universais, sendo, então, enunciadas aí leis, enunciadas teorias, por exemplo, teoria da relatividade, né? E algumas das quais essas teorias vigoram até os dias atuais, né? E aí, esse método científico, como ele é conhecido hoje, ele foi sendo construído paralelo também aqui à ciência. E, atualmente, é uma ferramenta muito importante. Esse método científico é uma ferramenta muito fundamental para a validação científica, para comprovar que aquilo ali é certo, para comprovar que aquilo ali não é certo, né? Para a tecnologia, para o desenvolvimento do mundo moderno. Essa é a grande vantagem. Só que o conhecimento científico ele também pode ser direcionado para a satisfação de interesses de pequenos grupos, né? Aqueles pequenos grupos que eles querem sempre o poder. Então, nesses casos, a ciência, né, o método científico, até as tecnologias, elas podem se tornar, às vezes, prejudicial, né? Um grande exemplo é o uso das armas nucleares e das armas químicas, que essas armas foram utilizadas, por exemplo, na Guerra Mundial, né? Outro também grande avanço da ciência, a produção do plástico, muito, muito bom. Todo dia, hoje em dia, ninguém consegue viver sem ter um plástico no seu dia a dia. Até a nossa roupa, tudo tem plástico, tem uma porcentagem de plástico. Mas, infelizmente, a desvantagem é que está aí degradando a natureza. Essa é uma das desvantagens, né? E outras também. Existem vantagens e desvantagens. A gente precisa aí saber equilibrar, certo? Agora, na química, como que surgiu aqui a ciência, a química, né? Ela saiu, na verdade, da alquimia para a química, ou seja, o que é realmente a química. Surgiu aqui na época de Aristóteles, que ele imaginava que a matéria, tudo, era feito a partir de 4 elementos, que ele considerava 4 elementos: terra, fogo, água e ar, né? Esse pensamento aristotélico, né? Essa concepção aristotélica de formação da natureza era sempre a partir desses 4 elementos. Ele achava que tudo era feito a partir de terra, fogo, água e ar.
Só que aí ela foi abandonada, essa ideia dele, a partir da constatação da impossibilidade de quê? De extração desses elementos de uma substância, né, de uma substância ordinária. Não se conseguia extrair esses 4 elementos que ele chamava, né? Então, aí, como que essa ideia foi abandonada? A partir da demonstração, foi feita uma demonstração pelo químico chamado Robert Boyle. Né? Quem era Robert Boyle? Ele foi o primeiro químico moderno, né? O último químico cético. Robert Boyle foi o primeiro químico moderno, o último químico. Na verdade, ele fez um livro chamado O Químico Cético. Né? A importância de Robert Boyle? Robert Boyle ele apoiou, na época, uma lei que proibia o uso da alquimia para a produção da pedra filosofal. Ele não considerava que aquilo ali era certo, que aquilo ali não era um método científico, que aquilo ali não era ciência. Né? Ele considerava um objetivo materialista, né? Um objetivo frívolo, aquilo ali. Então, ele queria criar uma lei, criou uma lei para proibir a alquimia. Então, a história da química moderna, ela pode ser traçada até a distinção, uma linha, né, entre a química e a alquimia, né? Porque o Robert Boyle, através desse livro que ele fez, né, esses manuscrito que ele fez, chamado de O Químico Cético, que ele, apesar de todas as tradições da alquimia, né, se perduraram por muitos e muitos tempos, até ele conseguir realmente conseguir fazer com que outros cientistas aceitassem ali o seu método científico e as práticas experimentais de alguns médicos também, que antigamente a medicina, junto com a química, com a alquimia, era chamada de iatroquímica. E aí esses médicos ajudaram também, alguns médicos da época, porque eles foram formando também conceitos, métodos, tratados ali para ajudar a criação da ciência, né? Então, aí, o Robert Boyle ele foi chamado, na época, de o pai da química, porque ele foi responsabilizado por transformar a alquimia em química, porque ele introduziu justamente o método científico. Na época, ele assumiu uma postura totalmente diferente dos alquimistas da sua época, né, porque ele publicava abertamente todos os detalhes do seu trabalho. Ele não escondia, ele publicava. Ele defendia o uso de experiências para comprovar os fatos. Ele não aceitava hipóteses só porque eram consagradas, tinham que ser comprovadas ou tinham que ser refutadas, né? Então, o seu conceito sobre as pesquisas científicas, tudo isso, ele colocou aí nos seus manuscritos, né, no seu livro, O Químico Cético. Certo? E a partir daqui de Robert Boyle, que foi o primeiro químico moderno, que aí sim surgiu o método científico na química, a química em si, vieram outros cientistas, como, por exemplo, Antoine Lavoisier. Antoine Lavoisier, ele é conhecido também como o pai da química moderna, né? Ele foi um outro importante cientista. Né? Por quê? Por que ele ficou conhecido como um pai da química moderna? Porque foi através dele, né, o reconhecimento da existência do oxigênio e da lei de conservação da matéria. O que seria essa lei de conservação da matéria? Que ele até fez essa frase: na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, que é essa conservação da matéria. Ou seja, o que tem a quantidade inicial de reagente, eles vão reagir entre si, vai ser igual à quantidade inicial dos produtos, né? A mesma quantidade. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E aí ele refutou a lei do flogístico, porque antes pensava-se assim, que para uma vela pegar fogo, existia algo dentro da vela, né, que eles chamavam assim de mitos e dogmas, que somente aquela vela tinha capacidade de pegar fogo. Existia algo na madeira que somente aquilo ali tinha capacidade de pegar fogo. Mais ou menos assim que seria a lei do flogístico. Só que aí o Antoine Lavoisier foi lá e comprovou que, na verdade, tudo ali era por causa da existência do oxigênio. Um outro cientista muito importante também foi John Dalton, porque os filósofos antigos, eles pensavam,
Leucipo e Demócrito, que a matéria era formada por algo muito pequeno que eles chamaram de átomo. Como eles não conseguiram comprovar na época, essa ideia ficou guardada por mais de 2000 anos. E aí, a partir do método científico, de pesquisa, de experimentos, de observações, né? John Dalton, o que foi que ele fez? Ele instituiu que a matéria era, sim, formada por pequenas partículas, que ele também considerou o nome de átomo, que existe até hoje, né? O átomo, todo mundo conhece. E aí o John Dalton, ele disse que a matéria era formada por uma partícula muito pequena, indivisível, que era o átomo, né? Então, de que a teoria de que toda a matéria é feita por átomos, que são aqui os menores constituintes da matéria, ou seja, ele dizia que não podiam ser divididos, era indivisível, era indestrutível, e aí todas as propriedades químicas e físicas da matéria ele conseguiu comprovar a partir da época, tá? A partir do seu átomo, né? Então, é isso em 1813, e apesar de toda essa questão ter demorado aí 2000 anos, né, para ser provada, Dalton, ele formulou a lei, uma outra lei também, a lei da relação das massas, né, por causa dos seus estudos aí com o átomo, o seu átomo. A gente sabe hoje em dia que já não é mais o átomo indivisível. Inclusive, o outro cientista muito importante também foi Bohr. Desde o átomo de Dalton veio ainda o átomo de Thomson, o átomo de Rutherford e o átomo de Bohr, que o átomo ele tem elétrons, o núcleo com prótons e nêutrons e elétrons aí girando em órbitas estacionárias. Correto? Então, esse cientista também foi bastante importante aqui para a gente. E um outro, aqui da química, é Dmitry Mendeleev, aí que ele reformulou aqui toda a tabela periódica. Ele falou que organizou toda a tabela periódica, né? A partir das descobertas de Dalton, certo? Então, esses cientistas foram os importantes aqui para a gente. E para a gente praticamente terminar aqui a nossa aula, eu trouxe um vídeo para vocês, muito interessante para vocês assistirem. Observem. Olá, eu sou Juliana Pereira, eu sou técnica aqui do laboratório LPMAT, do Departamento de Engenharia de Materiais da UFAM, e eu também sou aluna de doutorado em Química aqui na universidade também. Hoje eu vou contar um pouco sobre como é a minha rotina como pesquisadora, né, como estudante de doutorado, né. A área da pesquisa, principalmente para nós que trabalhamos com pesquisa experimental, né, ou seja, temos que estar aí no laboratório, ela não envolve somente essa parte, é uma parte muito importante do trabalho, mas também tem toda uma etapa prévia de estudo, você estudar o seu material, você estudar a sua metodologia e você planejar o seu experimento, né? E aí depois de ter todas essas informações, que a gente vem aqui para o laboratório. No nosso caso aqui, que é um laboratório de materiais voltado para a parte energética, nós produzimos materiais poliméricos e materiais cerâmicos, né? Nós usamos métodos de síntese específicos para esses materiais. Os dois principais métodos que a gente tem aqui é o método por ultrassom, né, onde a gente vai utilizar essa energia mecânica para sintetizar o nosso material, principalmente cerâmico. Nós também trabalhamos com métodos de polimerização, né, já para produzir aí os nossos filmes, os nossos materiais poliméricos. Temos também métodos em que a gente usa a impressora 3D, né, com soluções poliméricas para produzir aí os nossos filmes e as nossas membranas. Bom, e aí, após toda essa etapa, né, de metodologia, de produção do nosso material, vem uma etapa de aplicação, de estudar as propriedades desses materiais. Esses estudos eles podem ser em relação a propriedades térmicas, propriedades elétricas, que é o foco aqui do nosso laboratório, né, mas também outras propriedades estruturais, né, enfim, várias informações que a gente pode adquirir aí sobre as propriedades dos nossos materiais. E para essa etapa também tem a necessidade de um estudo, é por isso que nós, estudantes de doutorado, de pós-graduação no geral, também fazemos disciplinas teóricas, né, para a gente poder entender aí o comportamento do nosso material, né, e que resultados a gente pode esperar na nossa pesquisa, né, como fazer esse tratamento de dados.
Bom, então seria isso. Convido vocês para a área da pesquisa. É uma área muito importante, que precisa muito de profissionais. Como toda área, tem seus desafios, as suas responsabilidades, mas é muito compensador para quem gosta de estar sempre aprendendo coisas novas e, como eu falei, se desafiando, né? Principalmente para nós mulheres. Legal, né? Aí a aplicação do método científico, a importância da pesquisa, a importância da ciência, principalmente para nós mulheres, né? E encerro essa nossa aula aqui nesse salão de algumas pessoas muito importantes da química que receberam o prêmio Nobel, né? Na área da química. Começamos aqui, por exemplo, com a Marie Curie, né? Que foi premiada 2 vezes, inclusive na química e na física. Outro cientista, Alfred Werner, né, que ele também contribuiu no desenvolvimento da estereoquímica, a questão aí de isomeria das substâncias químicas. A filha, inclusive, da Marie Curie, Irene Curie, junto com seu marido, na época, também descobriram estudos aí, através da radioatividade artificial. Linus Pauling, que foi um outro cientista que ele ganhou o prêmio Nobel por causa do seu trabalho realizado com a natureza das ligações químicas. E, por último, os 3 últimos cientistas que, por causa do desenvolvimento das baterias de íons de lítio, que são as baterias muito pequenininhas que a gente usa no nosso celular. Então, eles também foram laureados com o Prêmio Nobel de Química. Certo, pessoal? Então, por aqui eu encerro a nossa aula. Muito obrigada pela atenção e a gente se vê numa próxima aula.